Salve, salve corneteiros e corneteiras! Estamos começando o episódio de número 13 do podcast Corneta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, desfalcados por um lado, não temos Bento, não temos Sampaio. Vamos falar de um assunto que não é o assunto mais alegre para o torcedor de futebol, mas vamos receber um convidado que a gente sim está muito feliz de ter aqui com a gente. Além de ter, claro, a ajuda, o braço amigo de Pedro Hernandes, o Alegria nas Pernas, o cara tá virando da casa aqui. Nós vamos receber o Edson Sorriso, que é aquela voz que quem já foi no Pacaembu conhece muito bem, sabe muito bem qual é a voz e tem aquela memória saudosa e alegre dos bons tempos de Pacaembu. Então eu já queria passar a bola para você dar um oi pra gente, depois eu introduzo este programa e esta bagaça aqui. Salve, Edson! Salve, salve, rapaziada! Estamos aí na área, se derrubar é pênalti, hein? Meu amigo, fica ligeiro que com o VAR é complicado. Minha gente, nós vamos falar hoje sobre a destruição do Pacaembu. Eu também já vou passar a bola pro Pedro. Mas hoje nós vamos falar sobre a destruição do Pacaembu. Nós vamos fazer uma linha do tempo aqui para começar esse programa. O Pedro também vai trazer várias informações pra gente, porque ele está escrevendo uma matéria para a revista Esquinas, que é uma revista da Faculdade Casper Libero, sobre a concessão do Pacaembu, as obras e a Alegra, que é a empresa que é a dona desta concessão. Então, antes da gente começar essa bagaça, eu queria passar uma linha do tempo pra gente discutir a privatização e a destruição do Pacaembu com base em fatos, tá certo, minha gente? Então vamos lá, a gente vai voltar primeiro lá pra 2016, que foi o ano que ainda tínhamos Dória como prefeito de São Paulo, e nessa época, nos seus 2 anos de mandato, né, que duraram do Dória como prefeito de São Paulo, ele anunciou a privatização de uma série de espaços públicos na cidade, incluindo o Autódromo de Interlagos, o Parque do Ibirapuera, unidades hospitalares, terminais de ônibus e o Pacaembu. Senão não estaríamos falando disso, né? Lá em 16 de setembro de 2019, já com o Covas prefeito, Dória governador, a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, assinou a concessão do Pacaembu para uma empresa chamada Alegra pelo período de 35 anos. O contrato assinado não incluía a Praça Charles Miller, nem o Museu do Futebol, mas incluía a demolição do tobogã para a construção de um prédio de escritórios e de restaurantes e tinha a promessa de entregar o estádio pronto em 2020, coisa que não aconteceu até agora. E se a gente for viajar um pouquinho mais lá para 29 de fevereiro de 2020, a gente vai descobrir que foi a última partida no dia 29 de fevereiro realizada no Pacaembu, um 0-0 xoxo entre Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Depois, viajando mais um ano e meio pela frente, em 29 de junho de 2021, com muitos atrasos por conta da pandemia, começou a obra no estádio do Pacaembu, com a demolição do tobogã, que é uma estrutura de mais de 50 anos de existência, que foi demolida por 3 escavadeiras num dia que ficou marcado por uma imagem muito dolorosa para o torcedor de futebol que já assistiu um jogo no tobogã ou para aquele que desejava assistir. Depois, em janeiro desse ano de 2022, a Alegra, ainda sem autorização dos órgãos de tombamento do Pacaembu, começou a cimentar o gramado. E, já em janeiro desse ano, a Alegra pediu ampliação do contrato de concessão por mais 15 anos, que totalizariam 50 anos de contrato, para compensar o tempo de 2 anos de pandemia que eles ficaram parados, já que no Pacaembu havia um hospital de campanha durante boa parte da pandemia. A empresa também pediu a incorporação da Praça Charles Miller no contrato, só que a Praça Charles Miller é um espaço de posse do Estado de São Paulo e não da Prefeitura, que é com quem a Alegra tem concessão. E aí, em abril desse ano, o grupo Lab Cidade, que é ligado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, divulgou uma imagem estarrecedora, que foi a razão pela qual a gente decidiu fazer o programa com essa pauta hoje. Nessa imagem a gente viu o campo do Pacaembu já totalmente cimentado, e em cima dele uma tenda montada, que ganhou o nome dado pela Alegra de Pavilhão Pacaembu. Segundo a empresa, essa tenda vai receber eventos culturais, shows, feiras, etc. Futebol não, né? Porque o gramado está cimentado. E ela alega que até 2023, quando o estádio vai ser finalizado, vai ser entregue com a obra pronta, que o gramado vai estar de volta. O fato é, o Lab Cidade divulgou que essas obras estão acontecendo muito possivelmente à revelia da autorização dos órgãos de tombamento, já que o Pacaembu é um patrimônio histórico tombado e não pode ter a sua fachada modificada e não poderia ter o campo também modificado, nem os muros laterais que estão sendo já demolidos pela empresa Alegra neste ano de 2022. E cá estamos, 6 anos depois do anúncio da privatização do Pacaembu, com ele já totalmente descaracterizado, com uma outra cara, e tentando entender para onde que a gente vai.
Então eu queria, antes de passar a bola pro Pedro, passar a bola pro Edson com essa pergunta, cara. O Pacaembu que a gente conhecia foi-se, né? Olha, é difícil a gente dizer que foi, porque a história, cara, ninguém apaga, né? A memória do brasileiro e mais ainda do paulistano, dificilmente alguém apaga. Por mais que você fale da mudança do Pacaembu, o Pacaembu é uma coisa que está intrínseco, né, na história de São Paulo. Não dá para você falar assim, não, falar de São Paulo sem falar dos pontos que ele tem como história, né? E o Pacaembu faz parte disso. Então é óbvio, a mesma polêmica se causou quando foi tirado a concha acústica, que foi onde foi feito o tobogã. Acreditem vocês, acho que vocês não estavam nem ainda pensando aí em chegar ao mundo, né? Mas como eu tô ali, o Matusalém, então tem o seguinte, toda melhoria sempre é bem-vinda, né? Desde que sempre favorecendo, é óbvio, pela história do Pacaembu, pela história que ele carrega de São Paulo, pela história do futebol brasileiro que carrega dentro daquele equipamento. Então é óbvio, sempre se respeitando isso. Então, quando você fala assim de destruição, eu vejo como remodelação, vamos dizer assim, porque demorou-se mesmo, porque teve vários impedimentos, já eram para ter acontecido antes, né? E, lamentavelmente, não foi só o impedimento da pandemia, mas antes da pandemia também teve a polêmica, né, com o Viva Pacaembu, com aquela coisa toda. Eu costumo dizer uma coisa, até o samba que eu fiz, eu trago essa história, né? Ali, quando era morro, ninguém dava essa importância. E o primeiro a chegar lá foi o Pacaembu, depois as casas, né? Primeiro chegou o estádio, depois a população em volta. Aí você vê, né, o papel hoje se inverteu. A população em volta é quem determina o que vai ter no Pacaembu ou não. Então, se a gente pegar essas lógicas assim, eu realmente vou pelo lado mais otimista, tá? Tem o lado romântico e tem o lado otimístico romântico. Então, eu sou do otimismo romântico. Então, eu digo a vocês que a remodelação é uma coisa boa. Eu vi o projeto, eu acredito que o projeto vai ficar um negócio muito bacana. E mais importante, ele vai continuar sendo do povo, né? Porque é uma concessão. A empresa tem a obrigação de manter o lado público, né? Que é o clube, aquelas coisas todas, coisa que na minha infância eu achava que aquilo era um clube só de bacana. Acho que muita gente achava, né? Todo mundo. E você vê que eu comecei a falar isso no microfone e convocar as pessoas para se inscreverem no clube, que eles poderiam participar do clube, qualquer munícipe. Bastava fazer a carteirinha, que aquilo ali era um complexo esportivo, né? E muita gente não sabia disso. Tanto que, chegou uma hora que pediram, Sorriso, para de chamar o povo aí para fazer matrícula, porque a gente não aguenta mais fazer matrícula todo dia. Você entendeu? Por quê? É uma área central, onde você tem muitos trabalhadores que saem do serviço, está estressado e tal, aquelas coisas, e não sabia que eles podiam usar a piscina, podiam usar a pista para poder se desestressar um pouco. Então, eu vou partir assim, mais pelo lado contextual do romântico, porém, da otimização desse romântico com o novo, né? Ele vai continuar sendo, porque é óbvio, o único lugar que poderia mexer, né, que poderia mudar alguma coisa, é o tobogã, tá? Porque o tobogã não estava no tombamento quando, se nós passarmos a analisar a concha acústica, sim, era um equipamento histórico. Sim. Então, quer dizer, eu acho que nessa contextualização toda, eu partiria mais para o lado do romantismo, o velho no novo, ou o novo no velho. Você entendeu? Sim. Eu sou mais otimista, cara. Eu gosto de seguir a modernização, mas a modernização assim, sem tirar direitos, né? E sem tirar do povo aquilo que é do povo.
E você, Pedrão, você tá mais pro otimismo, pro romantismo otimista, pro romantismo pessimista? Pra onde que você vai, Pedrão? Então, eu tenho o meu lado um pouco mais saudosista, né? Que o tobogã foi muito especial, aí igual a gente conversava aqui nos bastidores, o Edson e a voz marcante dele, que foi muito importante para minha formação de torcedor na arquibancada. Assisti a muitos jogos ali do tobogã, inclusive eu e a minha avó, em muitos jogos eu levei ela para assistir lá no tobogã. E assim, esse lado meu mais saudosista / romântico chora um pouco por dentro. Mas é aquilo que o Edson falou, né? O projeto em si, quando a gente olha no papel, vai ficar bem bacana mesmo. O meu medo é que acabe excluindo um pouco mais as pessoas. Igual você falou, eu estou escrevendo uma reportagem para a revista Esquinas, da Faculdade Casper Libero, a respeito do Pacaembu e de qual será o futuro. E o que me preocupa é que o Pacaembu e o futuro do espetáculo, talvez o foco não seja mais 100% o futebol em si. Também seja um pouco dividido ali entre futebol e outros eventos. O que me chateia um pouco, porque o Pacaembu sempre foi marcado por conta disso, né? A gente sabe que também com a demolição do tobogã, a capacidade do estádio vai ser reduzida. Antes cabia 40.199 pessoas, agora vai perder bastante público, vai para 28.437. Então perde bastante. Mas eu acho que a gente tem que analisar os dois pontos de vista, né? Apesar de eu ter esse lado meu mais saudosista, e que fica chateado por tudo que estão fazendo, pela maneira como estão matando aí, ao meu ver, a questão do futebol, é o que o Edson falou também. Se a gente for olhar pelo lado mais otimista, tem esse projeto bacana de modernização. E tomara que a gente esteja errado e que realmente assim, essa modernização seja para o bem. E que continue chamando as pessoas. Porque o meu medo é a questão da elitização, né? Que comecem a elitizar o espaço, vai ter Arena Esportes, tem esse pavilhão Pacaembu aí que vai ter a presença de shows, que inclusive ele já está construído para um show da Gal Costa, que vai ter no dia 30 de abril. Os ingressos já estão à venda, então no lugar do gramado do Pacaembu eles construíram esse pavilhão, que é uma tenda ali de alumínio, onde serão realizados outros eventos e shows. Inclusive eu recebi um release também da própria Alegra, mostrando um pouquinho de como ficaria esse pavilhão, de como ficaria o projeto. As arquibancadas, aí, as obras na arquibancada leste e oeste já começaram a serem feitas também. Mas tem esses dois pontos de vista, Rafa e Edson, para mim. Tem a questão que me chateia de talvez o futebol ficar um pouco de lado, mas na outra ponta da tabela, o meu lado mais otimista, até para pegar as palavras do Edson, é de que a modernização talvez seja interessante. Tomara que seja interessante, que eu esteja errado e que aproxime as pessoas mais e mais do Pacaembu, né? Como sempre foi. Eu vou falar que eu tenho dificuldade de encontrar esse lado otimista. Mas porque realmente quando eu olho para o contexto da modernização, desse aspecto de modernização no futebol no Brasil, me preocupa mesmo. Porque eu acho que a gente vem falando disso desde a Copa do Mundo, né? Quando vieram as arenas, vieram os estádios modificados, os preços de ingressos subiram muito, você teve uma perda realmente da entrada dos setores mais populares no estádio, uma inversão histórica, né, que é importante de olhar no futebol, que é, normalmente as classes médias, altas e mais altas viam o jogo na televisão, e as camadas populares, o trabalhador brasileiro, ia ver o jogo no estádio. E hoje em dia isso está se invertendo, né, cada vez mais. O trabalhador cada vez menos tem condição financeira de pagar um jogo. Por exemplo, eu fui ver agora, para quem não é sócio torcedor, comprar um ingresso para ver a Libertadores do Corinthians está 100 pila. Isso não é um preço aceitável, né? E o que me preocupa é que a própria ideia do que vem no lugar do tobogã, para mim, expressa um pouco essa ideia. Né? Porque é um complexo de lojas, de restaurantes, não imagino que vão ser restaurantes populares, porque eu conheço bem quem projetou essa ideia, né? O senhor João Dória, ele não é um cara que gosta muito de restaurantes populares, a não ser quando ele veste aquela roupa de gari pra fazer um marketing. Aí ele gosta, aí ele se diverte, né? Fazendo um cosplay. Mas me preocupa mesmo, porque... claro, nem entrando no elemento do tombamento, que acho que é uma questão também para se discutir, porque nós estamos falando de um patrimônio histórico que não é de um torcedor ou de outro, né? E eu lembro que eu tinha um pensamento que eu acho que até hoje eu mantenho. Se tivessem concedido o Pacaembu para um time, fosse pro Corinthians, fosse pro Santos, pro Palmeiras, pro São Paulo, acho que a tendência, se fossem conceder para um time, seria pro Corinthians, que era o time que não tinha estádio próprio, né? Eu acharia melhor.
porque eu acho que estaria ligado ao propósito efetivo do Pacaembu, que é o futebol. Se tivessem concedido, talvez, para a Federação Paulista de Futebol, para não conceder a um time, hoje eu veria, por exemplo, o Pacaembu podendo ser a sede principal dos jogos dos campeonatos femininos. Né? Um espaço em que você garantisse uma marca de um espaço público histórico da cidade de São Paulo, que poderia servir de casa para uma modalidade que vem crescendo muito e que, na hora que a gente vai ver, os clubes não priorizam impor nas suas casas. Né? O Corinthians não bota para jogar em Itaquera, o São Paulo não bota para jogar no Morumbi, o Palmeiras raramente bota para jogar no Allianz também. O Santos bota um pouco mais para jogar na Vila, mas poderia ser o projeto. E aí eu acho que é um negócio que é perigoso, porque no final das contas, a privatização, ela sempre, mesmo com a concessão, ela sempre está dando na mão de uma empresa privada algo que é público e sempre está colocando um conflito de interesses, né? Acho que sim, daria pra gente... Acho que poderia existir um projeto de modernização do Pacaembu que fosse bom. Agora, eu acho que o projeto, na hora que ele destrói o tobogã sem consultar a população, sem discutir com a população o que o torcedor... Não digo a população de Higienópolis, porque a população de Higienópolis... por muitos anos odiava o Pacaembu lotado com o torcedor do Corinthians, odiava aquela bagunça da Gaviões da Fiel, naquele bairro tão nobre e não sei mais o que de São Paulo, que era tão nobre que não queria um metrô lá, né? Porque não queria, como diziam, né, entre aspas, aquela gente na região, se referindo a trabalhadores, a pessoas mais pobres. E pra mim não parece que é essa a ideia, né? Não parece que foi essa a ideia da Alegra, não parece que foi a ideia, inclusive, com o futebol. Porque me dá medo quando começa essa história de shows e etc. Eu não sou contra a arena de esportes, não sou contra nada disso. Acho que é ótimo que tenham shows. Mas eu acho que até pelo próprio tombamento aí entrando nesse tema, shows não eram algo pra acontecer no Pacaembu, né? Nunca aconteceram, eram proibidos de acontecer no gramado do Pacaembu exatamente por isso. Então é uma coisa que eu tenho dificuldade de ter o lado otimista. E, pensando como é o Brasil, na hora em que passa um cimento em cima do gramado, eu tenho uma dificuldade de confiar que o gramado volta, sabe? E eu acho que, tudo bem, pode ser pessimista essa visão, acho que de fato dá pra questionar se eu não tô antecipando as coisas, mas a gente conhece bem a história do Brasil com promessas de político e de empresas, né? A gente sabe muito bem como é a hora que se prometem as coisas e elas não se cumprem. Então eu tenho, vale falar, por exemplo, de estações de metrô, né? Vai sair em tal ano, vai sair no outro, vai sair naquele, a gente sempre sabe como é. Eu me preocupo com isso, de dizerem que o gramado volta em 2023 e a gente ficar esperando aqui sentado esse gramado voltar e ele nunca mais aparecer. Olha, eu tenho um adendo aí, Pedro, Rafael. É o seguinte, realmente a apreensão da gente enquanto munícipe, né, a gente sempre espera o elemento surpresa, né, que sempre vem no contrário. Mas eu quero crer que é o seguinte, veja bem, o estádio tinha, sim, shows, tanto que a Alegra não, o Viva Pacaembu, foi o primeiro questionamento do Viva Pacaembu, foi pelos shows que o Pacaembu tinha. Segundo, pelos jogos. Você entendeu? Então, quer dizer, lá teve Rock in Rio, e eu ainda não era funcionário público. Aliás, não, já era funcionário público da saúde na época. Mas teve Rock in Rio, o Papa foi no Pacaembu, entendeu? Teve eventos evangélicos lá. Então, o Pacaembu estava, sim, recebendo evento, até porque o estádio precisa de uma arrecadação. Se você pegar o exemplo do Allianz Parque, né? Que ele tem uma concessão lá por 30 anos também, e você vê a W Torres vai fazer show, a prioridade é o show, porque eles precisam ter a arrecadação de manutenção. Um estádio sai caro, né, a sua manutenção. Agora, pensando do lado do Pacaembu, e pelo que eu venho ouvindo, veja bem, gente, eu sou um cara que eu fico sempre esperando as boas novas, né? Eu não fico buscando notícias, diferente de vocês, repórteres, que têm esse trabalho de buscar notícias. Então, eu sou um cara que eu fico aguardando no otimismo sempre. Agora, eu converso muito bem com o presidente, com o diretor, tal, aquelas coisas, e a intenção, exatamente por conta desse atraso todo, porque antes o primeiro atraso foi a briga com a própria população, pelo levantamento do interesse público, né? Que questionaram demais a concessão. E o Bruno estava lutando muito por isso. Me lembro bem que eu cheguei a participar de uns 2 eventos lá com ele,
que a preocupação dele era essa, era fazer a concessão de modo consciente e de modo transparente para que as pessoas parassem no questionamento e entendessem o que seria a mudança, né? Então, nesse caso, é que a gente pega tantos exemplos políticos, né? Como você citou aí, o metrô, né? Que a gente vem esperando. Eu, por exemplo, estou esperando aqui a linha amarela chegar na Vila Sônia, acho que mais de 10 anos. Pois é. Nós que a gente sabe que sai em ano de eleição, né? Ano de eleição tem estação nova. É que acaba aquela, sabe, vai mudando. E eu tenho uma dialética que eu falo política, que eu acho que é o seguinte: você chegou num cargo, se você está com um bolo, você está com um bolo pronto, você está pegando um bolo pronto, correto? Ao invés de você acabar com aquele bolo e falar que vai fazer outro bolo, que você vai demorar mais um tempo, era mais fácil você colocar um glacê em cima desse bolo, uma cereja e falar, fui eu que fiz. É ou não é? Mas a coisa dava sequência. O povo tinha sequência daquilo que é. Então eu sei e entendo o que você está dizendo. Você entendeu? A sua colocação. Agora, enquanto funcionário público, e pelo que eu vi, quando nós fomos fazer o lançamento lá das obras, né? Lamentavelmente se atrasou demais por conta de um monte de questionamento, e aí, infelizmente, veio o lance da pandemia, né? Que tomou conta do Pacaembu, passou a ser um palco de saúde. Né? Corretamente, né? Onde a gente via... E isso também entristeceu demais, cara. Eu me lembro que a primeira entrevista que eu dei, o que você está achando, né, do Pacaembu agora ter virado um hospital? Eu falei, olha, eu só espero que ele esteja fazendo parte de mais um... Aliás, sendo parte de mais uma história de São Paulo, quando nós enfrentamos essa pandemia, por um lado positivo, que chama-se saúde, né? Eu esperei e esperava que muitos saíssem dali com saúde. Era a única visão que a gente queria ter. Foi um negócio triste de se ver. Eu confesso a vocês que eu fui uma vez e não fui mais. Eu não gostei. Aquilo para mim, ver aquela tenda lá, cara, e sabendo que ali dentro tinham vidas que dependiam de certos cuidados, é complicado, né? Agora, e quando eu fui para ver para fazer a abertura do início da obra e vi o início da obra, também dói, porque até eu que estou acostumado a entrar naquele Pacaembu já há 10 anos, frequentemente, quando eu entrei, que eu não tinha referência de lado, porque já tinham tirado, o tobogã já tinha descido, eu fiquei meio que sem referência, né? Falei, peraí, onde eu vou entrar na administração? Onde é? Estava no ginásio. Então, eu não acredito, eu quero crer, cara, é por isso que eu falo, nós somos brasileiros, né, cara, e a gente tem sempre aquele sangue de guerreiro, né, aquela coisa de acreditar até o último instante em que nós vamos realmente ver aquilo que nos prometeram, né? E eu quero confiar e quero continuar acreditando nessas pessoas que acabei somando uma amizade muito boa e que me explicaram direitinho o projeto para que eu pudesse estar passando alguma coisa para alguém, né? Eu quero acreditar que venha do jeito que a gente prevê. Por quê? Ele vai ficar até mais inclusivo, né? Com o fato de você hoje, por exemplo, hoje a tecnologia domina o mundo. Não, né? Esses jogos eletrônicos, tal, aquelas coisas, não tinham espaço lá dentro. Tentaram-se até fazer um evento lá com esse e não tinha como, né? Porque tudo era precário, tudo muito antigo. E, ao contrário, agora eles vão ter um salão próprio para isso. Mas está tudo embaixo, não está nada em cima. Você percebe? Está tudo embaixo. Então, quer dizer, vai ter um salão de festa que vai poder ter evento lá com capacidade para 10.500 pessoas, sem perturbar, né, a vizinhança, né, que eu vejo ali mais... vizinhança. Eu vejo mais comercial hoje o Pacaembu do que residencial. Mas ainda assim mesmo, aqueles 5, aquela meia dúzia que mora na parte residencial é que questiona muito. Então, eu acho que tentaram ver todo esse lado, né, todos os questionamentos que fizeram antes, e tentaram otimizar para que o Pacaembu volte a ter um funcionamento, tanto com futebol, quanto com eventos e com shows, né? Porque realmente só vai viabilizar mais os times do interior ainda, principalmente, porque a taxa pública, para vocês terem uma ideia,
era muito mais alta do que a taxa particular, né? Então, quando você fala que a viabilização dele está exatamente aí, né? É onde eu quero acreditar que, tudo está ficando mais viável, né? Porque você vai ter times do interior que vão ter condições de pagar um Pacaembu para fazer um jogo aqui em São Paulo, que muitos queriam. Antes, os dois times que estavam na briga eram Corinthians e o Santos, né? Depois o Corinthians foi criado o Itaquerão, e aí ficou o Santos na briga, né? Que o Santos queria pegar São Paulo, até porque a maior torcida do Santos está em São Paulo, né? A maior arrecadação de torcida deles está aqui. Então também seria interessante. Mas, visando tudo isso, o pessoal não conseguindo, porque lamentavelmente é lógico, o custo de uma reforma de um estádio desse com a história que ele tem é muito grande, né? Porque você tem que ter certos cuidados para exatamente não tirar aquilo que faz parte da história e manter algo novo dentro do velho. Então eu quero acreditar, cara, eu quero ser otimista até o último ponto e acreditar que a gente vai ter o povo lá de novo, assistindo futebol, inclusive, mais um adendo que você colocou, o futebol feminino, sim, era sediado no Pacaembu, já estava sendo sediado no Pacaembu, tanto que acontecia até o quadrangular. A seleção jogava bastante lá, né? Seleção feminina, jogos femininos também já teve bastante, e empresas também, né? Para você ter uma ideia, final de ano ali era uma folia, cara. Eram muitas empresas que faziam jogos lá dentro, né? A coisa do feminino que eu acho que seria legal era se tivesse virado um projeto mesmo, né? Algo a longo prazo para que virasse a casa do futebol feminino. Porque é um estádio, cara, que é gostoso para você ir levar teu filho, para você levar tua filha, para você ir com a tua família. Aconchegante, né? Ele é aconchegante. Eu vou falar, eu sou... Até hoje não me sinto em casa lá em Itaquera do jeito que eu me sentia no Pacaembu. Não consigo. Tenho uma dificuldade tremenda, cara, uma saudade daquele banco de cimento que você botava o amendoinzinho ali do lado, ia comendo amendoim torrado. Você sabe que eu ouço isso de muitos corintianos, cara. Fala, isso está faltando ali, porra, mas não adianta. A Maloca era a nossa casa. É verdade. Não tem como. A gente... É porque eu acho que tem uma coisa que aí é o que pega o romântico pra gente. Uhum. Que as pessoas, elas constroem uma história com o estádio, né? Elas vivem momentos ali que sei lá, eu vi o Paulinho fazer um gol contra o Vasco numa Libertadores que mudou a minha vida ali, no tobogã, né? Então, você vê, por exemplo, essa coisa do tobogã. Lembro de ouvir um amigo meu palmeirense contar da eliminação, acho que foi de Sul-Americana ou de Copa do Brasil, pro Goiás, que ele viu no tobogã lá, sofrido, o Palmeiras perdendo pro Goiás, que ele... conta que foi a primeira vez que ele se doeu demais de futebol. Muitas pessoas foram ver o Neymar, acho que estreou no Pacaembu, se não me engano, contra o Mojimirim. Neymar, Robinho, todo mundo. O primeiro gol do Neymar, né, foi lá, contra o Mogi. Então, as pessoas vão criando um vínculo com o estádio que na hora que você vê o gramado cimentado, o tobogã derrubado, realmente é uma coisa que pega no âmago do torcedor, né? Eu vi um jogo, lembro de ver lá Ponte Preta e Lanús, primeira final da Sul-Americana de 2013, lá no tobogã com a torcida da Ponte Preta. Lembro inclusive de olhar pro lado, ver o pessoal do Lanús lá e falar, mas rapaz, os argentinos são bons. Ô, torcida boa. Você não viu o treino dos caras? Os caras quase se matam no treino, velho. É uma loucura. Mas você vê, isso é aquilo que eu falo pra você de história. Percebe? Ninguém vai tirar isso da sua cabeça, aquela história que tem no Pacaembu, certo? Então a gente, assim, lamentavelmente com esse negócio de modernismo, até falar que a gente é saudosista, imagine eu, que sou mais velho, que, todo mundo, você é muito saudosista. Mas realmente, a gente tem um saudosismo, mas com a visão um pouquinho mais à frente, né, cara? A gente tem que ter uma visão futurista também. Veja bem, eu diante de vocês, eu sou Matusalém, velho. Você entendeu? Mas eu tenho que ter essa visão futurista, embora eu tenha o romantismo do saudosismo lá atrás, porque eu fiz parte dessa história, né? Então, quer dizer,
Isso ninguém vai apagar da memória da gente, ninguém vai apagar o que o Pacaembu significou no coração de cada um, ninguém vai apagar aquilo que cada um foi fazer dentro do estádio, como até casar, pedir namoro, aquelas coisas todas. Ixi, essas histórias tem de monte, né? Oh, de monte, cara. Eu vi gente levar não lá e não podemos falar. Eu nem vou pagar o aí é foda, né, cara? E não tem o sim. Então você vê, são várias histórias dentro de uma história de um equipamento, né? E isso ninguém apaga. É porque o Pacaembu, no fundo, ele é realmente de todas as torcidas, né? O Santista tem memória lá, o São Paulino, o Palmeirense, o Corintiano. Pô, eu vi Flamengo e Fluminense lá, meu. É uma coisa... Inclusive, isso foi uma das coisas desse ano que eu senti a falta. O retorno da Copinha sem a final no Pacaembu, cara. Isso é difícil. Muito difícil. Eu senti no bolso, senti na história, senti na memória. Então, você falou sobre memória, eu acho que o que pega, pelo menos pra mim, assim, mais nessa questão romântica, é o apego e o sentimento de pertencimento ao Pacaembu. Eu lembro que eu escrevi um texto uma vez falando que, pelo menos pra mim, eu até comecei o título com a seguinte frase: é o meu, o seu, o nosso Pacaembu já não é mais meu, nem seu e muito menos nosso. Porque, principalmente pra mim, depois que eu vi o gramado cimentado, igual o Rafa tava falando, dá aquela sensação de tristeza, cara, dá aquela sensação de afastamento do estádio, do tipo, caramba, era algo tão próximo pra mim, parecia que eu tava em casa e agora tá tão distante. Só que é aquilo que você falou, Edson, você é melhor até que a gente, com muito mais propriedade, viu de fato o projeto, foi em algumas reuniões, sentou, então assim, tomara mesmo que na maneira como o projeto seja construído, não seja só falação da Alegra, do tipo, vamos fazer um projeto inclusivo para todas as pessoas. Tomara que realmente inclua, apesar de eu achar difícil, né, e pensando agora nessa conversa, aí a gente está conversando de cabeça fria, eu acho difícil que vá acontecer isso, mas tomara que eu esteja errado. Para todos que estão nos escutando, tomara que vocês escutem esse podcast aqui quando o estádio for reinaugurado e falem, pô, vocês estavam errados, você estava errado, Pedro. Espero que realmente seja assim, para que a gente volte a se sentir parte do Pacaembu, né? Não, sim, com certeza. É por isso que eu falo para vocês, eu quero acreditar, você entendeu? E quero ser otimista nesse crédito, porque é o que todo mundo espera, que todo brasileiro espera. Porque eu, independente de ser o locutor ou de ser um funcionário público, eu sou um munícipe, pô. Eu sou um paulistano. Nasci em São Paulo, sou da Gema. Obviamente, eu jurei bandeira ali, velho, quando eu fiz 18 anos. Olha esse detalhe. É mole? Eu jurei bandeira no Pacaembu, velho. O Pacaembu nem estava sendo usado, estava cheio de capim-estrela no campo. Não era gramado, era capim-estrela. E a gente na arquibancada lá, jurando bandeira. Você entendeu? Então, é óbvio, todo mundo tem um pedacinho de história dentro da história do Pacaembu, né? E você disse muito bem, você quer acreditar, eu também quero acreditar e muito, né? Que a gente não se engane, porque todo questionamento tem sua valia, né? Então, eu ao invés de questionar, eu quero acreditar, sabe? Não é que eu sou mais, que eu sei mais ou que eu estou sabendo mais. Não estou sabendo de mais nada. Eu estou esperando mais. Sabe? É exatamente isso. Incluir mais, pertencimento mais. Porque a frase não é à toa. E vocês vão ver aí que a propaganda vem também no o seu, o meu, o nosso Pacaembu. Você entendeu? Tanto que no final eu boto Alegre. Então eu quero... Uma frase, quando eu criei, foi exatamente questionando um repórter, né, que hoje meu amigo demais e está aí numa grande emissora, né, que ele foi fazer o TCC dele comigo. Eu fui o TCC dele. Falei, pô, agora você está famoso, vai me esquecer. Você vê que coisa bacana? O que ele falou que ia ficar adormecido não aconteceu, foi ao contrário. Rolou muitos jogos lá no período que todo mundo achou que o negócio ia parar, né? Então, é lógico, a gente vai partir sempre para o lado futebolístico, porém, não esquecendo que aquilo é um complexo. Ele não é só o lado futebol. E todo mundo marcava e fala muito no Pacaembu, é o lado futebol. Eu não falo no geral, porque assim, eu quero ver o clube lotado de novo, coisa que a gente não via mais, sabe? Porque não tinha reforma devida. O pessoal correndo na pista. Quero ver o pessoal de domingo, de sábado e domingo, lotando o clube. Isso é muito interessante. A quantidade de história de eu tendo o pessoal que ia correr na pista e se escondia nos banheiros para ver jogo.
Sim. Nossa, você não viu nada, cara. Tem um É, monte de história dessa daí que os cara entravam cedo no estádio e se escondiam no banheiro para poder vender até um amendoim, pra você ter uma ideia. o pior é que eu já ouvi uma, cara, de um Corinthians e Santos da Libertadores, o rapaz entrando no banheiro. Uma hora me bate lá um dos seguranças do que fazia as vistorias lá. Sim, sim. Entra no banheiro, todo mundo no silêncio e o cara me manda um. Vocês vão ficar tudo quietinho, de pé em cima da privada. Quando faltar uma meia hora pra começar o jogo, vocês saem daí, senão vocês vão tudo ser expulsos do estádio. Vocês querem ver jogo? É assim. E todo mundo ali dentro do banheiro, apertadinho, quietinho, falando: eu não vou perder isso aqui por nada, rapaz. Não, para você ver, cara, ali tem até história trágica, bicho. Eu vi já teve gente que caiu daquela mureta lá da frente, que estava tentando escalar as árvores lá para vender dentro do Pacaembu e morreu. Olha só. Então, quer dizer, são muitas coisas que acontecem dentro daquele estádio que faz parte dele. E Isso é uma das eu coisas que eu sinto queria ver, muito os orgulho. preços depois das coisas lá, porque eu lembro que, pô, a É, garrafinha d'água era R$ 2, você aham. tinha o pessoal vendendo amendoim informal, que entrava, pulava o estádio, mas o churros era baratinho, a pipoca era baratinho, Sim. o dog era meio Sim, fuleiro, meio seco, 2,50. mas era baratinho. Até o preço dos ingressos, né? Também o É, próprio tobogã, assim, o mais caro. Eu lembro que em jogo de Libertadores, uma vez, eu paguei 30 a meia, meu pai pagou 60. Mas assim, o tobogã de 20 a 60 estourando. Você pagava é. a depender do jogo e do campeonato. Agora, esse negócio de preço é meio complicado, porque você vê bem, eu acho que o Rafael colocou muito bem quando ele disse que, poxa, elitizou até o lance do estádio. Porque, assim, antigamente realmente você viu o mais popular indo em estádio, né? Hoje você, ao contrário, você já vê a classe média alta indo ao estádio. E, lamentavelmente, por essa minoria que passou a frequentar o estádio, todos os estádios, o preço, para mim, não é compatível com o povo. Isso, para mim, é fato. Você entendeu? Porque você falar que um trabalhador vai pagar 100, R$ 150 no ingresso, Não pô, bicho, paga. para quem num salário mínimo de R$ 1.060, sabe, é terrível. Aí é onde acontece muitas besteiras, né? Porque a pessoa não tem condições, cara. Então, isso eu acho que deveria ser revisto no geral. Mas como assim, a gente falando de Brasil, né, que quer imitar demais o americano, aquelas coisas todas, a gente vai cair nesses valores que a gente vê aqui as coisas acontecendo, sabe? Você vai pagar em show R$ 1.200, R$ 1.800, sabe? E assim vai. Então, lamentavelmente, em questão de preço, todos os lugares a gente vai ter esse problema. Ou você é Eu acho sócio que o ou você não popular paga mais o ingresso barato, né? não paga. Você está Exato. como sócio torcedor, sócio não sei o quê, sócio vitalício, sócio não tem das contas, mas você vai pagar de qualquer jeito. Pois é, eu já, assim, eu sou sócio do Corinthians, eu já achei caro, a gente paga R$ 200 por ano pra ser sócio, Sim, e já achei caro o ingresso pra Libertadores a 38. você está entendendo? Já achei caro, já achei É. salgado ali o negócio. Porque se você juntar o seu transporte, que seja ele de ônibus, o carro, metrô, você vai ter um custo também. É, e se você Passou. soma 3, 4 jogos num mês, vixe, na Nossa, situação que nós estamos agora, eu não ando dá. fazendo as contas das coisas por frango. Eu estou Então, assim, escolhendo as contas que eu pago por mês, para você ter uma ideia. pois, então, eu ando fazendo as contas assim, eu falei, ó, R$ 38 esse ingresso, pô, isso aí dá mais de 2 quilos de frango. É o jeito. Mas Pensa bem. o Rafa e Edson, eu acho que também a questão só não é nem em si o preço. A questão é você perder todo aquele lado romântico. Vou bater nessa Glamuroso. tecla, porque é o seguinte: antigamente você ficava horas e horas na fila, cara. Você chegava mais cedo. Eu lembro uma vez que eu fiquei assim umas 4, 5 horas na fila para tentar comprar ingresso para Palmeiras e Tijuana na Libertadores em 2013 e não consegui por conta da fila. Agora, se você não é sócio torcedor, nem a possibilidade de você tentar comprar o ingresso você consegue, porque é tudo virtual, É, isso é verdade. trava Sim. todas o site sobrecarrega, trava tudo. Isso é Então, assim, verdade. você perdeu aquele lado de você ficar esperando, aquela tensão de vou conseguir comprar o ingresso ou não vou. Você sair da bilheteria ali com o papel, com o ingresso físico, pelo menos isso para mim é uma parte que pega muito. Assim, essa questão de fazer bagunça na fila, Ah, eu ia ficar comprar ingresso com meu pai cansado. meia hora antes do jogo, cara. Chegava lá meia hora na Charles Miller, comprava o ingresso e entrava no jogo, cara. É que meu pai é de uma época mais saudosa. Meu pai é nascido em 63, então ele é da época que todo mundo jogava no Morumbi.
né? Outros tempos do futebol brasileiro, em que o pessoal ia ver jogo do Flamengo, ia ver jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Cruzeiro, ia ver jogo de todo mundo, né? Ia ver futebol mais do que o seu time. Mas eu me lembro disso, cara. Eu me lembro do Pacaembu de sair em 2008, no dia que o Corinthians voltou para a primeira divisão, e encontrar o Vladimir ali, ex-lateral esquerdo do Corinthians, na saída do estádio, na Praça Charles Miller, tomando uma cerveja. Então, você estava falando dos ingressos, da compra dos ingressos na fila. Isso era um negócio saudosismo, mesmo, gostoso. Era prazeroso, né, cara? Você ficava aquela bagunça. Isso era muito gostoso. E eu gostava de ver a fila. Eu ia lá fora comprar pastel antes de começar o jogo. Eu acabava comendo lanche lá, o pernil, porque o pessoal me via. Ah, Sorriso, não, toma pernil. Rapaz, O aquele lanche de pernil é uma saudade que só. A banca também ali tradicional, que tava lá faz bastante tempo, aquela banquinha sobrevivendo, uma das bancas sobreviventes de São Paulo. É verdade. Cara, mas o lanche de pernil é engraçado que. Eu tava lendo hoje um texto de um cara sobre história da arte, que Sim. o cara fala que é engraçado, é uma tendência da gente sempre achar o passado melhor. Mas é verdade, é porque antes o pernil era assado, hoje ele é frito na chapa. Não, mas eu fiz a disputa lá do pernil do Pacaembu, que é o pernil de São Paulo, contra o pernil do Corinthians. Opa! Eu e Ivan Moré. Desse jeito a gente vai falar de comida, não de Pacaembu, né? Ô, Rafa, Fala, Mas Pedro. faz parte. aproveitando esse momento aí que a gente tá relembrando boas coisas, eu queria saber de você, Edson, se tem algum momento assim mais marcante seu com o Pacaembu para contar pra gente, ou se é muito difícil de escolher? Cara, difícil de escolher não é. Vou te falar um triste. Primeira vez que eu fiz um jogo com o portão fechado. Putz. Né? O jogo do Corinthians, quando ele foi penalizado por conta da torcida. E um que eu dei risada, que se vocês me vissem na cabine, cara, você ia falar, esse cara é louco, é xarope. O pessoal lá não entendia nada. Foi quando o Corinthians teve que fazer o jogo com o portão fechado e tinha 3 torcedores que ganhou o direito na justiça. Eu lembro disso. Corinthians e Milionários. Exatamente. Conclusão, o que eu fazia? Eu ia na janela, torça, vibre, respeite o seu oponente. E olhando para os caras olhavam para mim. Cara, eu falei, pô, não vou ficar falando aqui para a janela. Se eu vi a bola, o pessoal batendo na bola e tal, falei, não, vou tirar onda com a rapaziada ali. Os 4 advogados que ganharam, eu tava lá. Você entendeu? Aí eu falava para eles, cara, para mim não ficar falando sozinho. Bacana. Que foi. Aí este é o estádio, logo na abertura, já virei para ele, este é o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o seu, o meu. Aí os caras começaram a vibrar. O nosso! Então, cara, você vê, são coisas que a gente lembra que tem algo assim marcante, né? Que ano que você começou lá? Triste demais. Foi a primeira briga que eu peguei entre torcidas do mesmo time. Que foi quando o Palmeiras estava lá numa injuriação danada e uma torcida saiu quebrando tudo para ir lá do outro lado para pegar Paulo Nobre, para brigar com Paulo Nobre. Vieram parar debaixo da minha cabine, disfarçando, né? Quando a PM veio, parar debaixo. Pô, mas você tá na cadeira azul, você ia estar sem camisa. Era caro esse setor, né? As cadeiras ali eram mais caras. Ali era nobre. Pô, o cara embaixo da minha cabine eu só olhando os bombadinhos lá. A PM foi e pegou. Mas foi muito triste porque, assim, você vê torcida do mesmo time brigando com torcedores do mesmo time. Aí foi onde eu criei aquela frase onde eu falo para torcer, vibrar, né? Porque a paixão é pelo futebol, o amor é pela vida, cara. Você não pode se matar por uma paixão que você tem. Isso é fato. Entendeu? Você não a vida do próximo por causa da sua paixão que você tem pelo seu time. O maior barato de ser um torcedor nato é você no dia seguinte poder estar tirando sarro do seu colega. Olha lá, seu time perdeu. Já viu? Porra, eu acho que isso não tinha, pelo menos na minha época de torcedor, era isso, cara. O grande barato era você poder tirar sarro do seu amigo. Hoje, se você vai tirar sarro do seu amigo, você está arriscado de tomar uma bala na cara. Isso não é torcer, né?
Tem uns lados tristes que eu vi acontecer ali, que lamentavelmente, a minha bateria está aí, né? E lamentavelmente, são coisas que a gente lamenta muito. Você entendeu? Lamento muito. É ver essas brigas de torcida. E principalmente quando não é de time rival, é do mesmo time. Isso aí me chateia também. Nossa, É um negócio terrível, triste mesmo, cara. É triste, feio e eu acho que muito arcaico, cara. Isso é uma regressão de vida. Você não saber o valor da vida do próximo. E eu acho que isso é um negócio que a torcida terrível. única ajuda. Eu acho mesmo que é um negócio que a torcida única ajuda. Porque o cara, isso eu ouvi o Mauro César, assim, não ando gostando do Mauro César, porque acho que ele anda com posições erradas, assim, sobre muita coisa. Desde que ele criticou os metroviários fazerem paralisação, eu fiquei incomodado com ele. Mas ele falou um negócio que eu achei muito verdade, cara. Porque com a torcida única você não tá mais acostumado a ver o cara do seu lado. No setor de visitante, você não tá mais acostumado a entender. Pô, primeiro que assim, é legal pra cacete quando seu time ganha e você fica ali dando um tchauzinho, enchendo o saco do torcedor visitante, fica olhando pro cara falando assim, vai esperar 1 hora pra ir embora aqui. Pô, isso. E é muito legal quando você é visitante, vai pra casa do adversário, ganha e fica lá preso 1 hora esperando pra ir embora fazendo festa. Que eu já não vi de fazerem festa na casa do meu time, fui fazer festa fora de casa. São os forasteiros, né? Como diria o Rodrigo. É um negócio do futebol que é legal pra cacete, cara. Que é parte da coisa. Você perde um pouco aquele clima, inclusive de tensão no jogo, num clássico. Você vai jogar contra o seu adversário, você não escuta o barulho da torcida rival do seu lado pra te fazer cantar mais alto. Você desacostuma a lidar com o fato de que o futebol ele não é de um time só, ele é de 2. Exato. Né? E isso aí pra mim colabora. Aí o torcedor fica mais intolerante, fica mais despreparado a lidar com a hora que ele vai ter o cara do lado dele ali, né? O outro torcedor rivalizando com ele, porque futebol é isso, futebol é uma competição no fim das contas, né? Não tem como impedir do futebol ser isso. É onde eu falo que o grande barato é essa torcida, né, cara? De você poder falar com seu amigo, vibrar e tirar sarro do outro lado, mas sem aquela tensão de morte. Exatamente. Sabe, eu acho que é onde eu busco e busquei, né, as frases para poder criar alguma coisa, mas, sabe, você tem que torcer, vibrar, demandar boas energias pro seu time, você não tem que estar desejando ódio ao próximo, não existe isso. Ô Edson, fala aí, Pedro, fala aí. Queria aproveitar para pegar uma deixa assim, eu sei que o assunto é Pacaembu, mas não tem como desvencilhar, né, Pacaembu e você. O Rafa tinha te feito uma pergunta interessante do ano que você começou a trabalhar lá, e eu queria emendar uma outra. A gente quer saber o ano que você começou no Pacaembu, e você tinha falado sobre um samba, né, e você agora acabou de citar sobre criar e a arte de criar. Eu queria que você falasse pra gente sobre esse teu lado compositor. Você costuma criar músicas? Como que funciona? Pra você contar um pouquinho pro pessoal que nos escuta sobre você, né? Quem que é o Edson Sorriso? O Edson Sorriso é um funcionário público, né, que trabalha na subprefeitura do Butantã, cuidando exatamente de esportes e eventos, né? E que tem o hábito de compor. Entendeu? Cante um samba aí pra gente, pô. Eu, tanto quando eu fiz esse samba, por isso que eu falei pra vocês, tem uma parte do samba que eu fiz do Pacaembu, eu comecei no Pacaembu primeiro, em 2010, sabe? Eu costumo dizer que eu sou aquele improviso que continua lá como improviso, né? Infelizmente o seu Milton faleceu, se não me falha a memória, no mês de abril ou maio, e ia começar o quadrangular, né, da Seleção Brasileira Feminina. Então ele precisava de alguém locutor. O diretor que estava lá, que é o Alessio Gamberini, na época, ele foi supervisor aqui comigo na subprefeitura do Butantã. Então ele viu fazendo samba por telefone, o pessoal vinha aqui na nossa sala, meus parceiros chegavam aqui na subprefeitura, pô, eu tô com uma ideia, pô, a gente precisa fazer um samba para tal escola. Aí a gente fazia aquilo aqui dentro, né? Então ele já via. Aí chegou no dia do quadrangular, ele, pô, Sorriso, sobe lá para você fazer o jogo. Eu falei, você tá maluco, velho? Isso era Brasil e México, e China e Rússia, velho. Pensa nisso. Eu subi, rapaz, e o microfone ficava assim, ó. Eu falei, poxa, brincadeira, como é que eu vou falar o nome dos Karabichovs, do Xing Ling da vida? Como é que eu vou falar esses nomes, cara? Não sabia nada.
Aí subi, e aí, para minha surpresa, tinha um monte de Maria, Regina, Alice, Lúcia, tanto do lado chinês quanto do lado russo, né? Aí eu toquei o jogo, eu falava o primeiro nome e o resto, seja o que Deus quiser. E assim comecei lá. Aí, é lógico, eu tinha que criar alguma coisa, porque o seu Milton era muito catedrático, né? Ele só falava substituição, patrocinador e acabou, né? Eu já não sei ficar quieto, cara. Você vê que eu falo mais como da cobra. Então eu comecei a criar algumas frases, principalmente para abrir o Pacaembu, eu comecei a dar informação do Pacaembu. O que tinha no Pacaembu, o que era que você podia usar no Pacaembu, né? Informava os portões, onde tinha área de segurança, aquelas coisas todas. Aí eu comecei a criar umas frases para poder preencher espaço, né? Na hora de substituição, na hora do intervalo. Então eu falava substituição, não tinha ninguém para falar mais nada, eu criava alguma coisa, né? E com isso fui inventando algumas situações. Aí depois uma reportagem, cara, me provocou a fazer um samba, né? Porque primeiro uma primeira reportagem me provocou a criar a frase, que eu achei que eu estava enchendo o saco do povo, parei de falar. Quando eu parei de falar o seu, meu, nosso, nossa, cara, já me paravam no portão 23, lá onde a gente entrava, e, pô, você não fala mais o seu, o meu, nosso. Falei, não, daqui a pouco os torcedores estão brigando comigo aí. Para minha surpresa, foi ao contrário. Foi uma frase que pegou, virou emblemática do Pacaembu, e ela está aí até hoje, inclusive por isso que eu falei para você, dentro do novo, essa frase está inserida como propaganda, entendeu? Então é um negócio que ficou legal. Agora, o samba, eu fiz exatamente por ser o bairro, a chiadeira do bairro, né? E a mesma coisa porque tava briga, né? Não, esse aqui é do Corinthians, não, esse aqui é do Santos, não sei o que lá. Aí eu fiz, Pacaembu é seu, Pacaembu é meu, é nosso, tem futebol, alegria do povo. E eu gosto, eu falei, pode crer, Pacaembu é seu, Pacaembu é meu, é nosso, tem futebol, alegria do povo. E eu gosto, Paulo Machado de Carvalho, nome gravado na história. São Paulo, terra da garoa, palco de rei e tantos mais. Patrimônio de glórias, nunca esquecido. Pode falar quem quiser, gigante jamais adormecido. Pacaembu é seu, Pacaembu é meu. E na segunda parte eu falo exatamente por causa do chiadeira do bairro, né? Hoje um bairro nobre, acredite, já foi morro, tira onda de bacana, mas é a casa de todos, embala o sonho do povo, na memória sempre vivo, sorri todos os sorrisos, templo do velho e do novo. Eu falei, pode crer, entendeu? É isso, cara, né? É um negócio assim, que não tem para onde você correr, né? Ele tem uma história, eu pus dentro desse samba, eu pus a história que o Pacaembu tem, em pequenos trechos. Cara, que jeito pra gente encerrar o programa com esse samba gostoso, com a história de Pacaembu. Eu vou deixar pra quem está ouvindo também o áudio do Bento, pro Bento não ficar de fora, ele mandou um áudio pra gente, a gente vai colocar ele aqui na edição do programa. Fala Rafa, fala Hernandes e principalmente fala Edson Sorriso, cara, uma felicidade que você tá aqui no Corneta com a gente, você que foi a voz de muitos momentos marcantes no Pacaembu. Enfim, um prazerzão te receber aqui, apesar de eu não estar aí com você. E claro, um abraço pro Rafa que tá segurando o programa aí pra nós. Gente, eu vou tentar ser sucinto, mas é um tema que de alguma maneira eu preciso um pouco me alongar, né? Eu queria primeiro trazer uma reportagem do Demetrio Vettioli sobre o Pacaembu, que ele escreveu em 2016. Nessa reportagem ele conta como que o Pacaembu foi se tornando paulatinamente um palco para esses jogos que são menos protagonistas, né? Para televisão, são menos inflamados pelo público, né? Tem menos adesão a esses jogos. O Pacaembu, nessa época, que foi também a época em que se iniciou o processo de concessão do estádio, estava recebendo jogos de diversos campeonatos, Taça das Favelas, Taça dos Refugiados,
jogos de futebol feminino, amistosos da Seleção Brasileira Feminina, jogos de categorias de base, então sub-20, sub-18, e que naquele momento o estádio estava sendo mais utilizado desde que o Corinthians parou de jogar em 2012. O Demetrio Vecchioli ele faz o olhar olímpico do UOL Sport. É uma reportagem bem interessante. Ele também conta sobre o desprezo que a empresa que comprou teve para com os troféus lá dentro do estádio. Dito isso, eu acho que aí entrando mais enfim, mais no que significa o Pacaembu, né, de alguma maneira, tem um texto do Zé Celso que ele escreveu no blog dele do Teatro Oficina. Ele está falando sobre o Teatro Oficina, evidentemente, mas ele comenta como que a ação política do Estado de São Paulo ela gira muito em torno do sufocamento das possibilidades de cidade, né? Então o Teatro Oficina é um lugar de resistência, de arte e cultura, é um lugar de produção de significado, né? É um lugar de fazer arte, um lugar onde a arte é possível. E enfim, na questão com o Silvio Santos, as prefeituras PSDBistas e o governo do PSDB, com essa ideia de desburocratização, facilitam muito a penetração de empresas em lugares indevidos, né? Indevidos no sentido... O Teatro Oficina é um patrimônio cultural da cidade de São Paulo, é um patrimônio, enfim, se eu não me engano, um patrimônio da humanidade. E a permissividade com que essa ideia de desburocratização, ou seja, facilitar que empresas intervenham no espaço público, que tem um apelo para a modernidade, vamos facilitar que pessoas façam empresas, etc. Acho que isso é uma coisa. Outra coisa é você permitir que as empresas ajam sobre a cidade sem nenhum controle, sem passar por uma devida avaliação legal do que está acontecendo, sem passar pelos cidadãos a escolha de aderir ou não a determinado empreendimento. Eu fico muito triste com tudo isso que acontece no Pacaembu, mas eu fico ainda mais triste como que isso pouco conversado, né? O Pacaembu também é um espaço de resistência. O Pacaembu é o espaço do torcedor mais pobre, que sempre podia até lá. É o estádio em que todos e de todos os lugares podem conviver. É um espaço em que o futebol de São Paulo se constituiu. E é um espaço de cultura necessariamente, porque futebol também é cultura. Dito isso, eu vou contar aqui, acho que talvez, enfim, não sei qual das experiências de Pacaembu que eu poderia dizer, né? Mas eu vou falar da Copa São Paulo. Eu fui na final do Corinthians da Copa São Paulo em 2012 e peguei 8 horas de fila. E, enfim, a gente foi muito bem recebido pelos torcedores que estavam lá, torcedores, enfim, de organizados, ou torcedores de lugares da cidade muito diferentes do meu. E enquanto a gente estava na fila, eu e meu primo, a gente ficou lá 8 horas. A gente conversou muito com essas pessoas, a gente fez amigos, esses caras também, de certa maneira, estavam do nosso lado e, enfim, me senti muito seguro lá. No dia seguinte, né, no domingo, ainda o Corinthians venceu e foi uma vitória linda, foi uma vitória emocionante. Assisti lá do setor 21, aquele setorzinho difícil de ver o jogo, mas é uma experiência marcante, assim, uma experiência de final de campeonato que para mim foi muito rica, assim, e acho que o Pacaembu tem esse lugar na cidade, né? Esse lugar onde o futebol ainda não foi destruído, ou ainda não tinha sido. E acho que a gente enquanto cidadãos da cidade de São Paulo, a gente tem o direito de ter um estádio como o Pacaembu. A gente tem o direito de querer um futebol dessa maneira. E eu acho que alienar o cidadão desse processo de decisão sobre
sobre o que quer que seja a cidade de São Paulo, eu acho algo muito criminoso, muito violento. Não só isso, eu acrescentaria que defender essa alienação em nome de uma economia, né, me parece obtuso, me parece pouco justo, pouco debatido, pouco conversado sobre o que é essa economia, sobre o que é que a venda, ou a concessão, no caso, de um estádio como o Pacaembu possibilita para a cidade. E isso me entristece muito. Tá bom? Rafa, eu me alonguei, eu peço desculpas, mas eu acho que eu precisava, de alguma maneira, falar de tudo isso. Queria mandar um abraço pro Hernandes e pro Edson, especialíssimos abraços e, enfim, bom programa para vocês. Grande Bento deixando aí, não podia faltar, né, a saudação do Bento e ele também falar de um tema que toca ele muito como torcedor também. Então tá aí, um grande abraço pra você, Bento, sua participação alongada, mas a sua participação no programa, tá bom? E aí eu queria pedir pra vocês deixarem o último alô de vocês rapidinho, porque a nossa chamada vai ser encerrada forçosamente. Estrutura. Queria pedir aquele último salve do Pedro e queria pedir pro Edson pra gente encerrar com o vozeirão do seu, o meu e o nosso. Pedrão, dá seu último salve aí pra gente, meu caro. Tamo junto, Rafa. Tamo junto, Edson. Que prazer falar com você. Você me deixou com um sorriso no rosto. Obrigado. Foi legal demais. Edson, seu último alô pra gente aqui. Rapaziada, eu só tenho a agradecer a vocês pelo reconhecimento, tá certo? E dizer que não interessa o que façam no Pacaembu. O Pacaembu é seu, é meu, é nosso. Pacaembu! Salve, salve, rapaziada! Maravilhoso, minha gente. A gente se vê na semana que vem, tem Corneta 14. Que programaço, que prazer gravar com você, Edson. Um grande abraço pra todo mundo. A hora que precisar, nós estamos à disposição. Salve, galera! Salve! Falou, vamos conversando sim, Edson. Prazerzaço aí. Vou mandar o samba pra vocês, pode deixar. Beleza. Bom, minha gente, a gente está encerrando o Corneta 3, como vocês viram, encerramos do jeito mais legal possível. E eu queria deixar aquela horda de recadinhos básicas aqui pra vocês. Pra você que tá assistindo o Corneta no YouTube do Esporte News Mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com a galera e acesse o esportenewsmundo.com.br pra se informar sobre as notícias do seu clube. E pra você que tá ouvindo o Corneta no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu agregador de podcasts preferido, você vai lá, segue o podcast Corneta, manda no Instagram, no Facebook, compartilha com a galera e fiquem ligeiros, porque o Corneta segue semana a semana, nas sextas-feiras pra vocês, tá certo, gente? Hoje o tema foi Pacaembu, na semana que vem a gente tem tema novo, devemos falar de Copa do Mundo, minha gente. Então, aquele abraço pra vocês e que prazer esse programa, minha gente. Tchau!